A gente está trabalhando, né, o Juntas pelo Caminho. Nós trabalhamos na primeira semana o Apareça. Não sei quem de vocês estava aqui, a Mônica falou um pouquinho sobre você se fazer vista para novas amizades, para relembrar, talvez, e trazer para perto as velhas amigas que você deixou pelo caminho, para refazer laços, né? E fazer novos laços. Então, a Mônica trabalhou um pouquinho sobre isso. Na semana passada, eu trabalhei um pouquinho do não se ofenda facilmente. E nem ofenda. E nem ofenda o outro facilmente, né? Então, para a gente aprender a lidar com os relacionamentos, não só com as amizades, né? A gente está falando, está com bastante enfoque em amizades, mas a gente quer que vocês entendam que a gente está falando tudo para amizade, serve para todos os relacionamentos à nossa volta, né? Então, não se ofenda, mas também não ofenda o outro, né? E a gente trabalhou um pouquinho sobre isso, né? Que a vida é feita de pessoas imperfeitas e que, às vezes, a gente vai ter que aprender a lidar, às vezes a gente vai ter que aprender a conversar. E eu espero que a semana tenha sido uma semana edificante para vocês, com tudo que aquilo que a gente aprendeu. Para mim, Deus trabalhou muito em mim nessa semana com relação a toda essa tratativa, todo esse assunto que é um assunto rotineiro e cotidiano, né, nas nossas vidas, porque a gente convive o tempo todo com pessoas, né, e essas pessoas, elas estão aí para nos ajudar a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus, porque é através dos relacionamentos que a gente vai crescendo e a gente vai sendo lapidado por Deus, né? E hoje nós temos um tema que é aqui. Espere coisas boas, né? A gente deve esperar coisas boas. E a gente vai saber o que é esperar coisas boas. Talvez você é uma pessoa muito otimista e você já espera coisas boas, né? E talvez você é uma pessoa pessimista e não espera nada de bom. Tudo vai dar errado sempre, na sua opinião. Então, a gente vai aprender que coisas boas são essas que a gente deve, de fato, esperar à luz da palavra de Deus, né? Já vai preparando aí, meninas, o texto de Lucas 5, 18 a 20, que a gente vai ficar bem em cima desse texto. Meninas, vocês vão gravar? Já tá gravando. Ah, já tá? Perfeito. Obrigada, Lu. É porque a gente não falou, né? Vamos gravar. Nossa, quem for assistir vai ter que fazer o maior corte do começo da bagunça, né? Do vai. Mas acho que a Branca edita. Obrigada, hein, Branca? Deus abençoe suas mãos. Gente, então nós vamos ler lá em Lucas, mas antes de ler em Lucas, fiquem preparadinhas aí, eu e a Mônica separamos algumas coisas aqui, para a gente pensar o que são coisas boas, a gente parar rápido para pensar, para rápido assim para pensar. O que são essas coisas boas que eu posso esperar, né? Então, a gente fez aqui uma sequência para a gente pensar. Ali na parte de relacionamento, né? A gente conversando, e aí veio. E aqui é relacionamentos em todos os níveis, né? O que seria esperar coisas boas de um relacionamento? É esperar lealdade, confiança, parceria, intimidade, né? Um relacionamento onde a gente consiga se divertir, não seja aquela coisa pesada, né? Que eu não posso nem olhar para o lado... Pisar em ovos. Exatamente. Onde haja essa diversão também, tanto da leveza quanto de programas divertidos, né? Um relacionamento que eu posso esperar coisas boas é nutrido de amor, de carinho, de compreensão. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente consegue elencar ali, que são coisas que a gente espera mesmo de um relacionamento, são coisas boas que espera. Quando a gente entra num relacionamento, e aí vamos falar um pouquinho mais aqui sobre amizade, né? Porque a gente está falando mais disso hoje, a gente não espera que a amiga vai ser falsa, né? A gente não espera que a gente não consiga ter intimidade. Muitas vezes a gente até se frustra porque a gente abre tanto coração e não recebe isso da outra parte, né? Então a gente vê que a intimidade é só de um lado. A gente não espera também que a amiga não vai estar nem aí, né? A gente espera essas características aí, tratando-se de relacionamento. E na vida, a gente espera coisas boas quando? Quando a gente, ou como, né? Tendo saúde, paz,
as finanças equilibradas, e aí aqui a gente não está falando em pobreza e riqueza, é finanças equilibradas mesmo, né? Dormir bem, né? Conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir porque não está devendo um monte. A gente espera que a vida profissional esteja ok, e aí é na profissão que você escolheu, na atividade que você escolheu. A gente espera fazer umas viagenzinhas, né? Que faz bem isso daí, quem que não gosta de dar uma passeadinha? A gente espera uma boa igreja, e aqui no começo eu estava até comentando com a Branca, né, que nós somos, agora eu vou puxar a sardinha para Iba Viva aqui, né, mas nós somos privilegiados, porque a gente está numa igreja saudável, uma igreja que é bíblica, não é religiosa, né, então a gente espera isso da vida, a gente espera fazer programas legais, seja com amigas, seja em família, seja com os filhos, seja com quem for, e a gente espera ter bens materiais no sentido de conforto, né, de proporcionar um conforto e não um exagero. Ter assim. uma casa gostosa para receber seus amigos, né? Conforto de receber as pessoas, ter um carro que você não tem que toda hora ficar gastando com ele, mas que você pode levar seus filhos na escola, você consegue fazer seus afazeres, né? Eu acho que é realmente no sentido equilibrado mesmo, de uma vida confortável, né? Sim, eu acho que é isso. É uma vida confortável mesmo. Então, quando vem coisas boas, na nossa cabeça vieram essas coisas, né, Rai? Para relacionamento, essas características, para a vida em si, essas outras menos tangíveis, assim, né, mais tangíveis na realidade, né? Que são coisas que a gente consegue ali. E aí, baseado nisso, a gente vai ler Lucas e depois a gente vai falar sobre, de fato, o que é esperar coisas boas. Você quer ler, Raia? Posso ler? Eu vou passar de cá. Que eu li, né? O seu é iPhone? Bem ali, deixa eu pegar. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia. Vinha gente de todo lado, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Pensa a confusão. Para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, eles subiram ao terraço, baixaram em uma maca através de uma abertura e em meio à multidão, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. É isso mesmo. Gente, domingo no GC, as meninas aprenderam sobre essa história até. Porque eu perguntei para elas, elas foram me contando, aí elas pediram. A Mônica tirou minha água, gente. Ai, a minha capinha não vai deixar. Mano. Aqui tá bom, põe a água. Fala das meninas. As meninas estavam contando sobre a história do paralítico, né? E foi muito interessante, porque elas estavam contando e falando assim para mim, mãe, você sabia que ele desceu uma cama? E a outra, não é uma cama, é uma maca. Você não sabe o que é maca? Ah, você sabe, começaram a discutir lá as duas o que era maca. E no fim ninguém sabia mesmo, porque não é uma coisa comum mesmo das crianças saberem o que é, né? E aí eu peguei e mostrei para elas no celular, eu e o Igor, que era uma maca, elas acharam super interessante e tal. E aí eu falei, mas pensa essa história, o que Jesus falou para ele? E elas frisaram bastante, falou que os pecados dele foram perdoados. Gente, você pensa o contexto dessa história, esse homem estava ali acamado. Imagina a situação que ele se encontrava. Não sei se tomava banho, não sei se não tomava. Não sei se ele cheirava bem ou se ele cheirava mal. Eu só sei que ele tinha amigos que o amavam. Ele tinha amigos parceiros. E amigos que tinham fé, né, para levar ele até lá. Não, Jesus vai curar. Jesus, nossa, vai mudar a sua vida. E o que eles esperavam de mudança de vida? A cura daquele homem.
Imagina ter a liberdade de andar, de correr, Sim. né, de fazer as coisas dele. Provavelmente eles levavam ele, às vezes, em maca para lá e para cá. Eu acho que isso deveria acontecer às vezes, porque deveria ser comum, né, para aqueles amigos sempre darem esse apoio, e devia ser até pesado para esses amigos fisicamente. Então, eles queriam a cura dele por ele e por eles também, talvez, né? Eles talvez sentiam a dor daquele amigo. Eles criam que Jesus poderia curar, né? E bonito isso, da gente saber a fé que eles tiveram. Mas talvez a gente não sabe o que tinha por trás dessa fé, o sofrimento, né, de todos eles. A gente sempre vê a realização do milagre. E aí, na quinta-feira no meu PG, o Bruno falou sobre os milagres, porque as crianças têm aprendido sobre isso. No domingo retrasado, a gente aprendeu sobre o cego, né? E aí acabou caindo nesse milagre aí dos 5 amigos também. Mas o Bruno falou uma coisa, né? Deus tem um propósito. Deus nos leva para esse propósito. E às vezes a gente não entende mesmo. E aí a gente pede um milagre, mas Deus nos dá mais do que um milagre. E o próximo slide, ele fala, o que é esse a mais? Homem, os seus pecados estão perdoados. Mais do que a cura, ele teve a salvação. Mais importante do que ele sair dali andando, ele teve os pecados perdoados. Talvez ele esperava daquele dia apenas ver Jesus. Vamos lá. Vai que ele cura. Não sei qual era o tamanho da fé dele. Não sei o quanto ele cria. Entende? Talvez não. Talvez ele falou, eu vou lá, eu tenho certeza que ele vai me curar. Eu não sei. Mas Jesus queria mais do que isso com ele. Jesus queria um encontro com ele. E o encontro, Rai, só te interrompendo, Pode aqui falar. na Bíblia, a mensagem, ele fala assim, ó, amigo, eu perdoo os seus pecados. Né? A versão que a gente leu fala, homem, seus pecados estão perdoados. Então, assim, naquele momento, Jesus já se tornou amigo dele, ele é amigo de Jesus. Né? Houve um encontro ali, houve salvação. Então, ele estava esperando coisas boas e ele recebeu coisa ótima, que é a salvação. Né? Muitas vezes a gente fica nessa expectativa de esperar coisas boas, mas não tem nada melhor na vida do que a salvação. Né? Não tem nada melhor do que isso. Então, eu fico imaginando como que ele não se sentiu. Além de curado, ele queria cura física, ele foi curado espiritualmente e agora era chamado de amigo por Jesus. Né? Que coisa maravilhosa isso. Jesus não queria só curar aquelas pessoas que ali apareciam, gente. Às vezes a gente sabe alguém que está doente, né? A gente pensa, vou lá, vou orar por essa pessoa, para ela ser curada. Legal, e a gente tem que fazer isso sim. Mas a gente também precisa saber como está a salvação. O quanto aquela pessoa, ela conhece Jesus, porque mais importante do que aquela cura física é a presença de Deus. Entende? É uma cura de dentro para fora, né? Mais do que essa carne aqui, né? É algo para a eternidade. A presença interminável do Deus divino em nós de forma gratuita, a salvação. Não tem fim. É para sempre, é eterno, é isso que Deus deu para ele. Então ele foi lá esperando coisas boas, mas ele teve muito mais do que ele esperava. E às vezes na nossa vida não é diferente, né, meninas? A gente também espera algumas coisas boas. Mas o nosso Deus é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus que a gente tem que apresentar para todo mundo, e a gente tem que querer, e a gente tem que exalar. Por quê? Porque é um Deus transformador. Quem caminha com ele sabe, né? Os seus atributos, né? A gente trouxe aqui os atributos de Deus. Moço, pode falar? Posso. Esse daqui, eu não sei quem sabe, aceidade. Eu e a Rayane fomos ver o que é isso. Mas aceidade significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Então, Deus é, né? Ele sempre foi e ele sempre será. Um outro atributo de Deus é a eternidade. Ele sempre existiu, que tem muito a ver com o primeiro ali. Ele não foi criado por ninguém
e ele está acima de qualquer limitação de tempo, espaço, de tudo. A unidade também significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em ser o tempo todo, em ser ele mesmo o tempo todo. A imutabilidade, ele não muda jamais. Ele é fiel, ele não muda. Ele falou, ele cumpre, né? A infinitude, ele é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação, né? A onipresença, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Vocês podem ver, agora eu tentei entrar com o meu celular, não dá para eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não consegui. E aí a gente não conseguiu nem mais compartilhar, né? Mas Deus consegue, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele está dentro da gente, ele está fora da gente, ele está aqui, ele está lá, ele está conosco, né? A onipotência de Deus, né, significa que ele possui todo o poder, ele não é pouco poderoso, ele é o poderoso, né? Deus é o poder ali em si. A onisciência, ele conhece todas as coisas, né? Antes que a palavra me venha à boca, né, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então, a gente... Nada passa desapercebido. Nada passa, você não precisa nem falar que ele sabe, né? Ele é onisciente, tem a soberania dele, ele controla todas as coisas, né? Ele é soberano, ele governa sobre todos. Você quer falar um pouquinho também, Raia? Seu amor, né? O amor infindável de Deus, independente do que nós fazemos, de quem nós somos, do nosso pecado mais tenebroso, escondido, ele nos ama, né? Sua bondade, o tempo todo olhando por nós, né? Mesmo com a humanidade se perdendo, ele olha para nós com bondade. Sua misericórdia, aquela que se renova todos os dias, ele olha para nós com aquele olhar de paizinho mesmo, de querer cuidar da gente. Isso é misericórdia. Sabe que nós estamos propensos a pecar, que nós podemos errar, mas eu te amo. Eu me coloco aí no seu lugar, eu estou junto de você. Sua sabedoria, né? Um Deus que deixou essa palavra para a gente, onde a gente vê a forma como ele fala. E sabedoria, gente, de 2000 anos atrás, que faz muita diferença hoje, é real e serve para esse tempo. Justiça. Às vezes a nossa justiça, a gente quer a nossa, né? A gente quer ir lá resolver, fazer, mas a gente vê a justiça de Deus. É muito melhor que a nossa, né? Santidade, ele é santo. Ele é um Deus santo, um Deus sem pecado. Sua veracidade, nós não duvidamos de quem ele é. Tudo que vem dele é real, é Tudo verdadeiro. que vem dele é verdadeiro. Nós não precisamos duvidar. Liberdade, essa liberdade que ele nos dá, na verdade, em Cristo Jesus, ele nos deu naquela cruz e nos dá até hoje. Liberdade de amá-lo, liberdade para viver, né? Somos livres, né? E a paz dele e muitos outros atributos, se a gente for procurar, né? Que coisa gostosa a gente saber que a gente tem esse Deus que caminha com a gente. Como que a gente vai esperar coisas ruins caminhando com esse Deus? A gente tem que esperar coisas boas. A gente tem que esperar coisas boas. Então, quando a gente fala, não seja pessimista, seja otimista, mas que tipo de otimismo nós devemos ter? Aí deu uma cortadinha aí, né? Aí aqui fala assim, gente, olha o meu... Vocês estão vendo minha tela de zap? Como é que é, né? Quero ver como é que a Branca vai editar aí. Gente, Branca, acho que essa aula não vai dar, viu? Porque a gente não tinha ideia que ia usar meu celular, tá, gente? Atributos que podemos obter com Deus, nós. Então, assim, esperar coisas boas com um Deus desse é super possível. Mas o que a gente tem que esperar da gente, junto desse Deus, né? E a gente só obtém esses atributos se a gente estiver em Cristo, né? Não é possível sozinho, na nossa força. Não acontece. Lá em Gálatas 5, 22 ao 25 fala, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui, né, gente, ele fala no fruto, né? Não são os frutos. Eu não posso ter um e não ter o outro, né? Eu não posso ter amor e alegria e paz, mas não ter paciência, embora às vezes a gente não tenha mesmo, né? Mas a gente tem que voltar ali, opa, escorreguei aqui e volto. Então, quando a gente vive sob essa perspectiva, tendo o fruto do Espírito, por mais que coisas ruins aconteçam, a gente entende e espera coisas boas, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, né? Lá em João, passa ali, Rai, por favor. 16, 33, fala assim, ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, não está falando que a nossa vida vai ser um mar de rosas, mas também não está falando que a nossa vida só vai ser luta, luta, luta e tribulação, né? A gente vai ter aflição, mas a gente vai continuar esperando coisas boas, né? Porque a gente precisa ter bom ânimo, né? Precisa ter bom ânimo, né? E ele, assim, Deus poderia não nos dar nada. Realmente, poderia vir um mundo só de aflições e a gente continuar crendo nele porque ele é Deus, ponto. Mas ele é pai, ele é amigo, ele faz questão, né, de te abraçar, de te presentear, e muitas vezes, assim, até de te mimar, de te dar coisa, que nem a gente fala da vaguinha do centro, né? O Igor fala, não acredito, você pediu vaga para Deus. Aí vai lá, vem, a vaguinha tá lá. Aí ele olha para minha cara e fala, Deus quis me dar. Eu pedi, ele quis me dar. Ai, amém. Graças a Deus. Bem aqui na frente. Eu amo parar na frente do beijo quente. Porque eu já desculpa. Porque as meninas já descem do carro já ali, já, sabe? Para eu não ter que ficar catando no meio da rua, sabe? E aí eu sempre falo, ai, Deus, me arruma uma vaguinha na frente do beijo quente, quando elas querem ir lá, né? Por quê, gente? Porque para mim é mais fácil, tá? Mas se Deus não arrumar, ele continua sendo Deus. Tá tudo bem. Exato. Mas às vezes ele fala, filha, eu vou te dar uma vaguinha lá na frente do beijo quente. Entende? E elas falam, mamãe, Deus arrumou essa vaguinha. Ai, obrigado, Deus, elas falam. Com coisas assim, a gente vai vendo um cuidado de Deus. Não só nisso, em muitas outras coisas, né? Às vezes a gente fala, mas assim, falar isso para Deus é tão inútil, mas é para a gente falar tudo. É para a gente se derramar, é para a gente ser amiga, é para a gente sentar com ele para conversar. E sabe quando seu filho conta uma coisa muito boba, e talvez aos olhos dele é algo, ai Deus, eu vou, né? Como a gente, assim, eu vou falar com a minha mamãe. E aí você fala, ai, por que ele está preocupado com isso, né? Sim, mas você não dá atenção, você não ouve, você não fica, às vezes, preocupada pensando como que você pode ajudá-lo? Com Deus não é diferente, né? Deus também quer ouvir a gente, Deus também quer caminhar com a gente. Bem como, no meio das nossas aflições, ele quer ouvir nosso coração, ouvir a gente chorar, né? E aí ele vai falar, filha, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, eu tô com você. Assim como a gente fala com uma amiga, a gente abraça, a gente tá ali, não é verdade? No slide anterior, só voltando aqui, a gente pensou também um pouquinho, se você der amor, se você dá alegria para o outro, né? Se você proporciona paz nos seus relacionamentos, se você é uma pessoa que proporciona paciência, se você sempre procura amar, se você sempre procura demonstrar bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, gente, como que você vai esperar coisa ruim de um relacionamento? Ah, mas o outro não faz. Mas eu vou fazer. Exato. Né? Essa é a minha parte. Né? Mas eu vou ficar aqui o tempo todo lutando com isso. Talvez essa amizade ela seja um coleguismo. E aí você precisa entender qual é o nível da amizade. A entrega que você está fazendo tem que ser sempre a mesma para qualquer pessoa no mundo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Todos os frutos do Espírito é para todas as pessoas à sua volta. Independe de quem você conhece ou não. Porém, a gente tem que atentar, assim, aos relacionamentos que temos. Porque às vezes é uma colega, às vezes é uma amizade que já passou, como a gente já disse aqui semana passada, né?
E a gente tem que ver onde que tá. Às vezes você não tem nada, não aconteceu nada, assim. Às vezes eu tenho amiga que o tempo passou, os assuntos passaram. E hoje a gente se encontra e a gente não tem mais aquele assunto, mas, meu, me preocupa, onde tá, como tá, entende? Tá tudo bem, né? Então, mas eu tenho que produzir isso. Agora, se você produz o contrário, não espere coisas boas. Não adianta mesmo. Né? Porque, assim, e é o que a Rai falou, né? Pode ser que não venha coisas boas. Você vai esperar, mas o ser humano é falho. No entanto, você não vai cair, sabe? Ficar super ruim por conta disso, porque você está praticando, você tem o fruto do Espírito ali. E aí, eu sempre gosto de comparar as versões, né? Voltando aí para o João 16:33, na mensagem diz assim, ó, estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz, né? Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Então, vai ser dificuldade na vida, nos relacionamentos, mas esperando coisas boas. E aí, uma outra coisa que é bom a gente lembrar é o seguinte: quando a gente coloca a nossa confiança em coisas terrenas, as coisas boas podem se tornar ruins. Pode acontecer, né? Eu acabei de falar, o ser humano é falho. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, as coisas ruins se tornam boas. Deus transforma o mal em bem, né? Então, por isso que é essa coisa. E não é o lance do pensamento positivo, é o lance do relacionamento com o Pai, que nos faz ter essa certeza e essa convicção, né? Não adianta a gente achar, vamos esperar coisas boas, o melhor de Deus está por vir, ou boas energias, não quero, né, coisa ruim, vou colocar isso aqui na minha porta da minha casa, ou no canto do meu consultório, do meu escritório. Não é isso que vai trazer coisas boas, gente. Tá? O que vai trazer coisas boas é realmente o nosso relacionamento com o Pai. Tá? Porque aí, independente da situação, independente do que acontecer, a gente tem convicção de aonde a gente está alicerçado, aonde a gente está fincado, onde está a nossa raiz. Porque se a gente está enraizado, eu até estava vendo essa semana no Instagram, muito interessante, os caras colocaram uma árvore, um pote, aí um pote tinha areia, o pote mais baixo e a areia por cima, assim. E o outro pote tinha pedra por cima, assim. E aí eles foram jogando água, gente, a casa da areia desmantelou, né? E a casa da pedra ficou. É para realmente dar uma aula para criança, tal, mas para a gente fica muito claro também de que, a gente tem que saber onde a gente está fincado, na rocha ou na areia. Porque quando a gente está fincado na rocha, as tempestades vêm, né? Como diz a música. Mas eu sei que eu estou em Cristo. Exato. Né? Então, eu não vou titubear, eu não vou cair para um lado ou para o outro, falar, não deu nada certo, olha, não. Eu sei que está difícil, eu choro, eu sofro, mas Deus, eu sei em quem tem crido. Eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor continua comigo, entende? A gente entender que Deus tem um propósito muito maior do que o acontecimento de agora, né? Que é o que estava acontecendo ali com o paralítico, né? Deus tinha uma coisa muito maior para ele, a eternidade. Exato. A Rai falou do melhor de Deus, né? Acaba que é meio que um jargão nosso, né? O melhor de Deus está por vir, né? Tem até uma música, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Mas, na verdade, o melhor de Deus já veio, gente. É Jesus. É Deus encarnado, né? Então, quando a gente tem essa convicção de que o melhor de Deus já veio, e veio para se tornar nosso amigo, assim como ele falou aqui para o paralítico, e para nos livrar da morte eterna, o que vier é lucro, né? A gente já tá ali no lucro, já está ganhando, né, Rai? Exatamente, a gente não tem noção do que Deus tem para nós, né? Eu me lembro que no ano que eu conheci o Igor, tinha um eu fui uma vez, eu fui de bico numa festa, na casa dos Cedars, eu nem conhecia eles, mas eu fui de bico numa festa lá. E as meninas deles, adolescentes, olha que bonitinhas, elas davam versículos junto com o saquinho surpresa. E era uma festa de adolescente. Elas escreveram à mão, e eu achei tão legal aquilo que eu guardei o versículo.
e botei na minha geladeira. Eu morava sozinha, depois virou uma república, mas eu morava sozinha. E 2 anos, e aquele versículo ficou na geladeira. Eu nunca liguei para aquele versículo. No ano de 2011, no ano de 2010, aquele versículo começou a, parece que sair da geladeira para mim, assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falava, gente, nossa, esse versículo. Toda hora eu lembrava desse versículo, beleza. Isso começou mais ou menos em julho de 2010. Eu lembro que em janeiro eu conheci uma pessoa na igreja da minha mãe e eu conversando com ela sobre, ela queria saber se eu namorava e tal. Eu falei, não namoro. Aí ela falou assim, eu vou orar então. Era uma senhorinha, eu não conhecia ela não, eu conhecia ali para dar uma carona para ela. Eu falei, não namoro e tal. Ela falou assim, eu vou orar então, porque quando eu oro, Deus manda para casar. Eu falei, então, a irmã ora por isso, porque eu quero orar, eu quero namorar para casar. Porque se for namorar, para ficar namorando, eu não tenho mais a cidade. E lembrando que aqui na minha igreja, as minhas irmãs queridas todas também já oravam por mim, né? Então eu falei, se for de Deus, né? Também. Aí, gente, ela saiu do carro, uma carona de chuva, e aí ela voltou e falou assim, olha, Deus vai mandar para você em outubro desse ano. Eu falei, Jesus amado. Aí eu falei, amém, amém. Ela foi embora. Eu falei com Deus assim, Senhor, se for do Senhor, eu quero. Porque eu não sei se era não sabia se era de Deus. Falei, mas se não for do Senhor, que o Senhor me traga paz e eu não fique me apegando nisso, não. Que eu não quero me apegar nisso. E eu não gostava de ninguém mesmo nessa época, tá? E aí, gente, isso foi janeiro. Março eu conheci o Igor. O Igor chegou de um relacionamento de 5 anos, que a menina terminou com ele em janeiro do meio do nada, e ele não conseguia terminar o namoro, e enfim, ele falou, não sei o que aconteceu, ele foi no acampamento, eu não fui, depois a gente se conheceu no PG, na casa do Vanderlei e da Fernanda Borelli, e aí a gente começou uma amizade, e aquele versículo continuava ecoando, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando tudo aconteceu, eu não tinha noção de quem Deus traria para mim. Entende? Eu sempre orava a Deus por um namorado, por um marido, que eu queria casar, queria ter filhos. Quem me conheceu sabia, eu não queria ficar a vida inteira morando sozinha aqui em Vinhedo, né? E Deus foi trabalhando na história. Aí eu lembro que as minhas amigas estavam numa fase que elas queriam sair. E elas falavam, você não vai ficar. Eu falava, não, eu não vou. Deus não é a favor disso, eu não vou. E aí elas falavam, mas você já é adulta. Eu falava, não. Porque quando Deus me trouxer, Deus vai me trazer com um laço de presente. E presente a gente espera, a gente não fica indo atrás buscar. E elas riam de mim, tá? Elas riam. E eu tinha uma listinha, assim, que eu escrevi para Deus, né? De algumas coisas que eu gostaria. Os atributos. Gente, Deus mandou a lista. Deus mandou mais que a lista. E Deus fez mais do que eu pedi, eu pensei. E eu lembro que quando eu comecei a namorar o Igor, né, Lu? Lá no retiro, você estava as duas Lus lá na cama, querendo saber tudo. E eu lembro até da Thaís, a Larissa, a Mé falar, você vai namorar o Igor, eu não acredito. Ele é bonzinho, família boa, um homem de Deus. No dia dos meus votos de casamento, eu coloquei um laço azul nele, porque para mim era um símbolo legal. muito especial. Deus tinha mais do que eu pedi, eu pensava. Mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos e a gente quer dar um jeitinho para Deus. E aí eu poderia ter saído caçando, mas não. E ele dizia, não desanima. Eu não ficava triste por causa disso, não. Eu não ficava chorando aos 4 cantos. Eu era zoada, mas eu dava risada. Eu mesma me zoava todo mundo que estava solteiro também. Então, às vezes, eu não era pessimista, porque eu sabia no Deus que eu acreditava. Eu falava, Senhor, na hora certa, o Senhor vai mandar a pessoa certa, do jeito certo, e eu tô aqui. Eu tô aqui, fazendo a sua vontade. Fácil foi? Não foi. Né? Tinha dias que era mais difícil. Dia dos namorados da igreja mesmo era terrível. Você ia servir. Ia servir. Mas, gente, é isso que eu quero dizer. A gente espera coisas boas, mas Deus tem infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sim. E aí o próximo versículo, ele fala sobre isso. Você lê, Mônica? Porque eu acho que aqui cortou um pouco.
para que Cristo habite em teus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Né? Fala o quê? Exatamente, a gente fica ali, fica querendo pela nossa força, pela nossa mão, mas aqui fala, né, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Então, o esperar coisas boas, gente, é nesse aspecto, né? Não é no aspecto do pensamento positivo, do mantra, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não é isso. É porque a gente está em comunhão com aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. E isso que a Rai falou, o que eu creio? Se de repente não fosse para a Rai casar, porque tem gente que não casou, não é abençoado só quem casa. Eu estava indo embora, eu falei, quer saber, eu vou fazer missões fora, porque eu não estou namorando ninguém, vou aproveitar a minha idade. Estava indo super feliz, né, Lu? As Lu sabem que estava indo, ia morar no Sefenai, lá no Texas. Falei, vou estudar missões, vou estudar adoração lá fora. Nunca isso foi um foco de vida. Exato. Nunca. E se não fosse para a Rai casar, Deus ia tratar no coração dela e ok, né? Ele ia continuar fazendo infinitamente mais do que tudo que ela pediu e pensou. Então, quando a gente está em comunhão com o Pai, a satisfação é diferente. É diferente. E a gente pede aquilo que Ele quer que a gente peça, aquilo que Ele tem para nós. Né? A gente espera coisas boas daquilo que Ele tem para nós. E aí... O último slide. Então, a conclusão, né, que a gente chegou. Esperar coisas boas não é ter pensamento positivo com o quê? Mas a certeza do que Deus, que controla e atua em nossas vidas, mas a certeza de que do Deus que controla e atua em nossas vidas, entendendo que seus propósitos e planos são sempre melhores do que os meus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, a partir do momento que você entende que Ele é Deus, Ele domina, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu não preciso esperar aquilo, isso, assim, assado. Uhum. Não, esperar coisas boas. Exato.